Bem-vindos à Mesa do Trabalho, uma parceria TSF-Randstad Portugal. Todos os meses analisamos o mercado de trabalho, debatemos estratégias, desafios e oportunidades para trabalhadores e empresas. Desta vez vamos falar sobre liderança, o que é, como é liderar em plena pandemia e que lições podemos tirar desta crise. Comigo tenho Nuno Troni, diretor de recrutamento especializado da Randstad Portugal, Sandra Brito Pereira, diretora de recursos humanos do Banco Montepio e Nuno Luz, diretor-geral da FNAC Portugal. Muito boa tarde a todos. Começo por si, Nuno Troni. O que é, afinal, o ADN de uma boa liderança? Quais são os ingredientes, no fundo? Boa tarde, obrigado pelo convite. A boa liderança tem que ter várias características. Dependerá também sempre do momento em que estamos. Uma coisa é liderarmos num momento sem crise económica, portanto, acho que nós não nos lembramos muito bem de quando é que isso aconteceu, mas houve uma altura em que não estávamos em pandemia, não estávamos confinados, e hoje a liderança tem que ser resiliente, portanto, muito a suportar as equipas. Se nós nos lembrarmos quando foi a altura do confinamento, houve uma altura de pânico total, portanto, as pessoas estavam muito assustadas, nós não tínhamos informação nenhuma, não tínhamos experiência nenhuma de gerir uma pandemia, portanto, uma coisa é gerir uma crise económica, outra coisa é gerir uma pandemia, portanto, a parte da resiliência, portanto, do suporte às pessoas, conseguir equilibrar o cuidado com as nossas pessoas, a preocupação com as nossas pessoas, em conjunto com garantir a sobrevivência e a continuidade do negócio. Acho que é um ponto muito importante. A liderança tem que ser autêntica, ou seja, e cada vez mais, eu acho que nós antes comunicávamos muito com empatia, nos focávamos muito nisso, mas hoje as pessoas sentem e cada vez mais pedem e exigem a necessidade de integridade, de confiança, de proximidade e de suporte, portanto sentir essa proximidade também parte da liderança, e tem que ser estratégica, ou seja, cabe aos líderes definir, especialmente em alturas de grande incerteza, qual é que é o caminho e como é que nós vamos chegar, e fazer de uma forma transparente, e muitas vezes os líderes não têm as respostas porque não passaram por isto, mas é importante assumir isto, ou seja, e dizemos às equipas e às pessoas que acreditamos que é por aqui e vamos tomar estas decisões baseado nestes determinados critérios e depois guiar e de uma forma muito próxima as pessoas em direção a um determinado objetivo. Falou de incerteza numa altura de tanta incerteza na vida do dia-a-dia, na economia, em que a forma de trabalhar mudou tanto em tão pouco tempo. A própria pandemia pode ser aqui considerada um teste à liderança? Qualquer crise é um bom teste à liderança. Eu acho que aqui conseguimos observar nas empresas coisas muito engraçadas, ou seja, líderes que na verdade eram mais chefes, e pessoas que não tinham responsabilidade de gestão de equipas e que se assumiram como líderes e mobilizaram as equipas à sua volta em relação a um determinado objetivo. Portanto, sim, eu acho que claramente nas alturas de crise as verdadeiras lideranças vêm ao de cima. No caso do Montepio, Sandra, numa altura em que estamos todos mais distantes fisicamente, de que forma tem sido feita a gestão de equipas? Bem, nós, acima de tudo, antes de mais, boa tarde a todos. Nós o que sentimos foi uma grande necessidade de maior proximidade. Criámos até uma newsletter chamada Juntos à Distância, que foi, aliás, a proposta dos trainees, porque os trainees também entraram e, passado um mês, tínhamos 20 trainees, todos em casa. Nós pusemos 1.900 pessoas em casa numa semana e, de facto, tivemos que nos reinventar um bocado. E sentimos que a tal cola que nos une, a tal cultura, de alguma maneira, na distância, tinha que ser reforçada. Portanto, encontramos aqui mecanismos muito assentes na digitalização, foi um boost digital para todos, não é? Uma aprendizagem muito acelerada e muito rápida, e criámos, no fundo, formas de manter essa proximidade e essa coesão. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos um Breakfast with the CEO, que normalmente decorria uma vez por mês, e o nosso CEO disse, vamos fazê-lo digitalmente, uma vez por semana, com menos pessoas, e temos mantido esse formato já em 40 edições, portanto sempre à segunda-feira de manhã, que de facto tem sido, por exemplo, um fórum muito interessante para ele, sem filtros, conhecer aquilo que são as inquietudes e como é que as pessoas estão a sentir. Nós tentamos que sejam 6 pessoas com muita diversidade e portanto, é uma forma de nós, de alguma maneira, também tentarmos aqui reunir as pessoas junto daquilo que, no fundo, é a gestão de topo, não é? E isso tem ajudado muito. Uma coisa que eu sinto também que ajuda nestes casos, e eu tenho feito isso, é uma proximidade maior com as próprias equipas. Eu, por exemplo, tenho reportes diretos, tenho 14, faço uma reunião semanal com eles, individual com todos, e fazia quinzenal ou mensal, portanto, senti essa necessidade e sinto também necessidade de
no fundo, monitorizar um bocadinho melhor como é que eles se sentem, não é? Aquela primeira parte da conversa não é só um quebra-gelo, é mesmo uma grande preocupação com a saúde mental, com o bem-estar, com a forma como estão a fazer, talvez não a conciliação da vida familiar, mas uma verdadeira integração da vida familiar. E, por outro lado, também o conhecer muito mais do lado B, não é? Todos nós, no fundo, acabamos por entrar em casas uns dos outros e conhecemos as pessoas em diferentes domínios. Isso tem sido muito interessante e aqui corroboro inteiramente o que o Nuno disse, que é tantos talentos escondidos, tantas lideranças informais que se descobriram e tantos colaboradores que, na realidade, tiveram um impacto enorme, muitíssimo importante, na coordenação de equipas que, na realidade, não estavam sob aquela função, não é? Portanto, pessoas que nós vemos que, de facto, nestes tempos de incerteza e de grande atipicidade e em que não sabemos muito bem com o que contar, nós tínhamos um gabinete de gestão de crise todos os dias às 8h30, tivemos mais de 100 edições, não é? Portanto, a ideia era irmos monitorizando dia a dia os dados que nos chegavam e realmente sentimos que há aqui pessoas que tiveram uma pujança, um enfoque, uma capacidade de, no fundo, de ter a tal resiliência de que o Nuno também falava, que foram uma verdadeira surpresa e, portanto, isso também foi muito gratificante sentir que conseguimos, de facto, estar todos juntos, apesar de estar à distância. Acho que foi uma experiência edificante mesmo. Um processo complexo e, olhando para trás, até agora, qual foi a principal dificuldade, de que forma é que foi ultrapassada? Eu acho que, para mim, o tema mais difícil é mesmo o tema da cultura, porque em termos de trabalho não há dúvida que se nós mantivermos as equipas empenhadas e conhecedoras daquilo que é uma certa direção, alinhamento estratégico, não é? Há um professor de Harvard que fala muito no DAC, não é? A direção, o alinhamento e depois o commitment. Nós conseguimos efetivamente que as equipas, isso ficou provado, eu acho que a estigmatização do trabalho à distância ficou comprovado que as equipas são muito produtivas, quiçá até mais, e talvez até devessem ser um bocadinho menos, não é? Porque víamos pessoas a trabalhar horas e horas seguidas, até à meia-noite ainda a receber e a trocar e-mails e, portanto, eu acho que neste segundo confinamento, portanto, as pessoas creio que já estão um bocadinho mais equilibradas. Mas, efetivamente, o que eu sinto é um bocadinho mais o tema da cultura, não é? Não há dúvida que faz-nos falta estar uns com os outros, não é? E para isso, nós também, o que é que temos de fazer? No meu caso, fiz muito mais reuniões de alinhamento neste sentido, pôr equipas multifuncionais a trabalharem juntas, uma certa disciplina com a manutenção destas reuniões, seja mensais, seja quinzenais, não é? Faz mesmo parte do programa e é mesmo importante nós estarmos juntos. E isso senti que era mesmo necessário. E, portanto, eu acho que há uma forma de coordenar as pessoas, de, no fundo, lhes conseguir comunicar objetivos e de estar muito mais numa missão de o que é que vocês precisam de mim, como é que eu consigo ajudar-vos a ultrapassar obstáculos, para lhes dar segurança, para que as defesas baixem, para que se sintam mais equilibradas, para que nós possamos também ganhar aqui uma sensibilidade acrescida e numa semana em que sentimos que o colaborador não está tão bem, não lhe darmos, no fundo, tanto trabalho ou tentarmos que ele não se sinta tão pressionado. Essa gestão, que é quase intimista, eu acho que nós não tínhamos e passámos a ter e talvez fiquemos com bons dividendos disso para o futuro, não é? Eu creio que sim. No caso da FNAC, é uma situação também muito particular. Como é que se continua a fazer crescer uma marca no meio de uma crise? Em primeiro lugar, agradecer o convite da TSF e da Randstad para estar aqui a debater um tema tão interessante como é a liderança nas organizações. Foi um desafio este ano que passou. Foi um desafio porque de um momento para o outro estávamos num cenário que não havia plano de contingência preparado, não é? Como sabemos, a FNAC, a grande maioria dos colaboradores da FNAC prestam um serviço de atendimento ao cliente nas lojas, e de um dia para o outro nós tivemos que encerrar as lojas, enviando estes colaboradores para casa. Utilizámos a figura do Estado, o famoso layoff, uma vez que estes colaboradores não conseguem prestar os seus serviços em casa, obviamente, não é? E foi entrar no desconhecido, porque o canal de comunicação que nós temos, natural, com estes 1.500 colaboradores que enviamos para casa, são as lojas, não é? É o local onde prestam as suas funções,
E é sobre esse local que nós somos capazes de comunicar com os colaboradores. E, portanto, esses colaboradores foram para casa e nós tivemos que começar do zero. E começar do zero foi começar por encontrar um canal de comunicação, porque, ao contrário de muitos colaboradores de outras organizações, nem sequer um portátil tinham, não é? Mas encontrar um canal de comunicação com estes colaboradores. Portanto, foi um desafio dos líderes, de toda a organização, em primeiro lugar, abrir este canal de comunicação. E depois, o papel, durante este período em que as lojas estiveram encerradas, que eu diria que o primeiro confinamento foi talvez o período mais difícil, porque era o desconhecido, não é? O papel da liderança foi muito reduzir a incerteza dos nossos colaboradores. Porque não é fácil, de um momento para o outro, estar em casa sem saber... Sem ter certezas sobre o futuro do posto de trabalho, da continuidade das lojas. Falou-se muito do mercado fazer o shift para o online e deixar de ter o peso, o canal físico, lojas, deixar de ter o peso que tinha antes da pandemia. E, portanto, houve ali um trabalho enorme de redução de incerteza de todos estes colaboradores que estavam parados em casa. E, portanto, aí tentámos, obviamente, agregar todos os líderes da nossa organização e tentar passar uma mensagem comum a toda a organização. E depois tivemos o reverso, curiosamente, que é, no momento em que as lojas encerram, nós continuamos com o nosso canal online aberto, e se calhar com um volume de trabalho como nunca tivemos na vida, não é? Só para dar uma ideia, o nosso canal online representa cerca de 11, 12% das vendas e em abril do ano passado representou 50% das vendas do ano anterior. Portanto, um aumento enorme. E aí foi necessário reforçar equipas. E num momento em que está toda a sociedade em casa com medo do desconhecido, foi necessário ter um reforço de equipas a trabalhar todos os dias, 7 dias da semana, para conseguirmos servir os nossos clientes. E eu acho que o papel do líder e da liderança na FNAC aí ainda foi mais importante, que foi reduzir a incerteza e a inseguridade que essas pessoas tinham e motivá-las para... Nós acreditámos que estávamos a fazer um bem comum, que era a conseguir entregar produtos e serviços aos nossos clientes que de outra forma não teriam acesso. E foi muito com esta mensagem que nós tentámos motivar as equipas durante este período. E depois, eu acho... No seu caso, como gestor, foi fácil reinventar-se enquanto líder de equipa? Eu acho que sim, eu acho que é um ponto importante. O Nuno comentou, os líderes têm que ser flexíveis hoje. Já não existem... Eu lembro-me, quando comecei no mercado de trabalho, falava-se muito de recrutar este líder para esta organização, para esta equipa, para este contexto. Hoje os líderes têm que ser flexíveis, a velocidade a que os negócios, a que a nossa sociedade necessita de pessoas que se adaptem e que tenham em determinado contexto deem a resposta certa. E para isso é preciso uma liderança muito flexível. Para mim foi relativamente fácil, para não dizer muito fácil, porque eu sou uma pessoa muito operacional e, portanto, nada melhor do que nestes momentos estar na operação. E dar o exemplo, e eu acho que isso não foi só comigo, mas com toda a organização. Se tínhamos o nosso centro logístico a funcionar, então os líderes deveriam estar aí, e foi com muito prazer que inclusive eu estive na linha de picking a preparar encomendas para os nossos clientes. Foi uma experiência tremenda, não só contactar com pessoas que é mais difícil contactar no dia-a-dia, mas também muitas vezes perceber problemas organizacionais que temos ou problemas de trabalho, de processo que temos e tentar resolvê-los. Desperta para outra realidade. Exatamente, desde logo. Sim, Nuno. Não, queria só comentar duas coisas que o Nuno disse que me parecem que são absolutamente fundamentais. Uma é passarmos a trabalhar cada vez mais o porquê. Ou seja, de porquê é que as empresas estão a funcionar. Nós falávamos imenso de missão antigamente, coisa é que era a missão da empresa, enfim, os valores, esse tipo de coisas. E hoje falamos muito mais do propósito e do porquê. E, portanto, o porquê de conseguirem oferecer às pessoas a possibilidade de lerem livros, a tecnologia, esse tipo de coisas, é um propósito nobre e, portanto, isso inspira também depois as pessoas que lá estão.
O outro ponto fundamental é a tal proximidade às equipas. Eu acho que antes da pandemia o diretor-geral, enfim, fazia muito mais a traçar qual é que é o objetivo, o caminho, como é que lá vamos chegar. Hoje é muito mais operacional, no sentido em que tem que ser muitíssimo mais próximo das equipas e liderar o processo de inovação e de transformação que essas equipas estão a passar. E o que a FNAC está a passar, como banco, enfim, tantos setores, é muita mudança do seu negócio. A Randstad também o fez. Nós, enfim, tínhamos muita presença física com clientes, com candidatos, deixámos de o ter. Hoje conseguimos fazer os processos 100% virtuais, mas isso implica que há uma mudança de cultura, de processos, tecnológica. Há muitas vezes aquela piada também, muitas vezes dizendo então o que é que liderou a transformação digital na sua empresa? Foi o diretor-geral, o diretor de sistemas de informação ou o Covid? 25% das vezes, tipicamente, é o Covid que, enfim, acelerou brutalmente essa transformação. Mas a proximidade às equipas, o dar o exemplo e liderar o processo de inovação e de transformação, eu acho que é absolutamente crítico, e isso que marcou depois a diferença entre os verdadeiros líderes e os chefes. Eu já agora posso acrescentar. Eu senti exatamente o mesmo. E eu, como sou desta área, nós andámos durante, se calhar, anos a tentar um bocadinho mudar o paradigma da liderança, não é? E a explicar que o comando e o controle, se calhar, realmente deviam ser substituídos por uma linha alternativa, mais baseada na autonomia, na responsabilização. E, efetivamente, de repente, o primeiro cenário já não era uma hipótese, não é? E, portanto, o que eu senti foi que as lideranças, um bocadinho como diziam, aliás, os dois Nunos, tem muito a ver com esta proximidade, que é mais autêntica, não é? Nós vemos o líder que também tem as suas vulnerabilidades, também tem as suas incertezas e também não sabe exatamente dizer-nos o que é que vai ser o dia do amanhã e, portanto, de alguma maneira isso cria essa proximidade e essa autenticidade. Depois esta liderança pelo exemplo, que é eu estou cá como vocês, não é? Nós dizíamos somos todos do mesmo banco e estamos todos no mesmo barco, não é? Esta assunção do coletivo, não é? De que estamos de facto todos a viver isto, e depois de que dentro da autonomia e da responsabilização, isto que vocês mencionaram, que é o propósito. Nós temos serviços essenciais, nós somos efetivamente essenciais para servir uma comunidade, uma sociedade que não pode deixar de ter estes serviços. E isso realmente traz-nos a tal grandeza acrescida e a tal motivação de que temos mesmo que estar cá, não é? E fortes e robustos e destemidos, preparados para esta aventura e esta jornada com essa adaptabilidade e flexibilidade que foi absolutamente crucial. Já se falou de flexibilidade, de autenticidade, resiliência, estratégia, com a experiência que tem de recrutamento especializado na Randstad, Nuno. Regra geral, qual é o tipo de liderança que as empresas procuram? Tem a ver com o negócio? Tem a ver com a dinâmica com as próprias equipas? Eu acho que a liderança é um traço, enfim, transversal a setores e a funções também. Portanto, o que eu acho que é fundamental é quando nós estamos a recrutar líderes, diretores-gerais, diretores comerciais, diretores de recursos humanos, procuramos, obviamente, identificar esses traços de liderança e perceber que tipo de líder é que nós temos. Depois há, obviamente, uma panóplia enorme de ferramentas, não vou elencar agora porque é aborrecido, desde os testes de personalidades, a business case, enfim, há uma série de coisas que podemos ser feitas para podermos e tentar identificar ou perceber que tipo de liderança é que existe. Mas eu acho que a liderança tem que ser muito inspiradora. Nós já definimos aqui muitos traços de liderança. Tem que ser muito colaborativa, tem que criar confiança, tem que ser muito afiliativa neste momento, ou seja, conseguimos envolver as pessoas, elas serem parte da solução, poderem contribuir, definir o caminho. Claro, depois haverá um ponto em que terá que ser depois, obviamente, enfim, a direção do topo depois a dizer, vamos por aqui, mas envolvemos as pessoas que fizeram parte dessa decisão. E tem que ser muito transparente, ou seja, e dizer o que nós sabemos e aquilo que nós não sabemos. E essa transparência com que estamos a comunicar e a empatia com que o fazemos, eu acho que é absolutamente fundamental. Há um caso muito conhecido que é o CEO, a Airbnb, que todos conhecemos, teve, pelas razões óbvias, que fazer um layoff significativo da sua força de trabalho. E o CEO escreve uma carta à sua força de trabalho a dizer porque é que vamos fazer uma redução de 25%, mas não explica do ponto de vista de EBITDAs, nem revenue, nem enfim, esses indicadores financeiros, mas muito mais a incerteza que existe, o porquê que o estamos a fazer e a forma como ele consegue ligar-se à organização e às pessoas da sua organização,
significa que ele lidera o processo de reestruturação, diminui brutalmente a sua força de trabalho e o rating que ele tem e o engagement da companhia nunca foi tão alto. Após uma reestruturação brutal. As pessoas percebem a necessidade de fazer reestruturações, as pessoas percebem a necessidade de termos que fazer despedimentos, mas a forma como nós o fazemos e como lideramos o processo, o cuidado que temos com as pessoas, a preocupação que temos com as pessoas, é que aí é que marca a diferença. Como em tudo na vida, no fundo, não é? É a forma. Precisamente. A comunicação com as equipas é um dos pilares centrais da boa liderança, como está a dizer. A pandemia trouxe novos desafios ou mais necessidade de comunicar? A necessidade de comunicar é ainda maior? Eu estou a comunicar muito mais e acho que toda a gente está a comunicar muito mais com as equipas, ou seja, o não estarmos presencialmente, diariamente, semanalmente, implica que temos que fazer muito mais touchpoints com as pessoas e é importante fazermos. Nós exagerámos um bocadinho ao início e, portanto, tínhamos imenso a comunicar, acho que todos exagerámos, não é? Portanto, houve ali uma fase, agora vamos comunicar imenso todos os dias, muito. Depois achámos e chegámos à conclusão que foi um bocadinho, se calhar, excessivo. E hoje, mas também, lá está, era um bocadinho terreno virgem, não sabemos o que é que íamos encontrar. Mas a necessidade e a proximidade e a frequência da comunicação é fundamental, as pessoas valorizam. Agora, depois também alterámos muitas coisas. Nós, por exemplo, antigamente preocupámos imenso, por exemplo, com a saúde e bem-estar das nossas pessoas. Hoje o tema é saúde mental. Muito mais importante, ou muito mais falado e procurado pelas pessoas do que propriamente o bem-estar. Antigamente tínhamos uma força de trabalho que de vez em quando não ia ao escritório e trabalhava a partir de casa. Hoje estamos todos a discutir quantas vezes é que vamos ao escritório e voltamos ao escritório, como é que vai ser esta força de trabalho, vai ser híbrida ou não. E passámos da empatia, que obviamente mantemos, mas muito mais a preocupação com as pessoas. E eu acho que este tema é absolutamente fundamental, portanto, verdadeiramente preocuparmos com as pessoas, enquanto obviamente, porque nos podemos esquecer que apesar de tudo temos que gerir negócios, temos que gerir empresas, elas têm que continuar a ser rentáveis, porque as pessoas têm imensas essas preocupações, mas uma das preocupações que está em cima da mesa, às vezes pouco discutida, é vou ter emprego ou não vou ter emprego. E depois há setores e setores, obviamente, mas por exemplo, em turismo, em hotelaria e restauração, para mencionar os óbvios, isto é um tema muito significativo. Noutras empresas não é, enfim, tão recorrente, mas está lá. E depois há outra coisa também, e vou terminar, é, por exemplo, o online. A pandemia forçou-nos a trabalhar muito mais e a comprar online. E, portanto, criámos muitos hábitos de consumidor de irmos online. Mas o que é que vai acontecer agora no futuro? Vou continuar a comprar exclusivamente online, vou comprar em lojas físicas. As pessoas que eu tenho a trabalhar em lojas físicas, e não falo da FNAC, mas falo de FNAC, de retalho alimentar, de tudo essa capilaridade que existe, estas pessoas têm os skills necessários, por exemplo, para poderem digitalizar e ir para as lojas online. Muitas delas não têm. E os programas de reskilling e upskilling muitas vezes não chegam. E, portanto, aquela teoria do Leave No Man Behind, não sei se vai ser exatamente assim. E, portanto, isso é uma das preocupações também das empresas. O que é que nós vamos fazer à nossa workforce? E essa responsabilidade social é também um dos temas que está em cima da mesa hoje do ponto de vista de liderança. No caso da FNAC, com as lojas fechadas e sempre dependendo de novas medidas de desconfinamento, está a ser difícil? Houve adaptações na forma de liderança? Sim, claro, obviamente, não é? Neste momento já temos todas as lojas abertas, que é uma boa notícia. Embora virtualmente os centros comerciais estejam fechados, não é? Portanto, só estão abertos os retalhistas de bens essenciais. Obviamente, o que o Nuno estava a comentar, eu diria que é o maior desafio que nós temos e o maior volume de perguntas que nós recebemos todos os dias dos colaboradores é o que é que vai acontecer daqui para a frente. E, portanto, o papel do líder é precisamente, por um lado, reduzir a incerteza, reduzir o risco, dar segurança às equipas que estão a trabalhar. E, por outro lado, identificar precisamente, mais uma vez, recursos que nós temos alocados à loja, e eu posso-vos dar um exemplo. Nós estamos com quedas de tráfego em loja à volta dos 70%, portanto, muito significativas, decorrentes, obviamente, de redução do horário, mas não só isso, as pessoas continuam a ter receio em ir a visitar estes espaços, naturalmente. Portanto, e nós temos que identificar skills nas nossas equipas. Muitas vezes não é fácil, nós temos recursos em loja que o seu skill principal, a sua tarefa, a sua função sempre foi atender o cliente, aconselhar o cliente, mas de um momento para o outro temos que levar essas pessoas para um armazém, para um centro logístico, fazer outras funções completamente diferentes. Ou, vou dar outro exemplo, o nosso call center disparou em atividade, obviamente com todas as pessoas em casa, e curiosamente em horários muito, muito interessantes, com o teletrabalho,
trabalho, obviamente as pessoas também têm mais tempo disponível para ligar para os call centers, mas foi necessário formar essas pessoas que nós tínhamos em loja e identificar, primeiro, o papel do líder, e depois formar essas pessoas e obviamente, atribuir-lhes novas funções onde nós tínhamos essa necessidade de recursos. Portanto, eu continuo a achar que nós vamos voltar a um período muito semelhante ao período que tivemos antes da pandemia. Porque os indicadores que tenho, inclusive da forma como nós passámos o verão passado, já mostrou, e aqui no caso da FNAC, do retalho, que os clientes querem regressar às lojas físicas. No entanto, foram expostos durante um ano a um canal online. Nós temos muitos clientes que nunca tinham feito uma compra online e que fizeram a primeira compra, correu bem e certamente vão repetir. Portanto, vai haver aqui hábitos de consumo diferentes. E no retalho vai ser um desafio, porque se calhar estamos a pensar em não abrir mais lojas de 2.000 metros quadrados, mas se calhar com 500, 600 metros quadrados conseguimos abrir uma loja e conseguir servir o cliente da mesma forma. Se calhar temos que reforçar os nossos call centers, temos que reforçar a nossa capacidade logística, etc, etc. Portanto, eu acho que a liderança na FNAC foi confrontada com este choque que nenhuma organização estava preparada, mas, mais uma vez, trata-se de flexibilidade e rapidez de resposta na adaptação. O segredo está aí. Já falámos também da comunicação interna. Sandra, no caso do Montepio, cresceu no último ano a comunicação interna, certamente. Sim, eu acho que a comunicação foi absolutamente crucial. Posso-vos dizer que a área da comunicação interna tinha vindo para a nossa direção há pouco tempo. E de repente tornou-se praticamente com a área da saúde, que também está na nossa direção, e das relações laborais, eram das áreas mais nevrálgicas da nossa direção, porque efetivamente tivemos mesmo que nos reinventar, não é? E tentar encontrar formas de chegar às pessoas e de conseguir, lá está, um bocadinho como os Nunos já disseram, que era muito tentar apaziguar, tentar responder a algumas inquietudes, tentar reorganizar as formas de trabalho, num primeiro momento até muitas vezes tentar encontrar formas de os auxiliar a utilizar melhor o Teams, o Zoom, não é? Todos estes, no fundo, novas formas também de trabalhar e acima de tudo, dar-lhes também, nós encontrávamos muitos conteúdos que tivessem muito a ver com um bocadinho a reflexão sobre estes tempos, como é que as pessoas deviam posicionar, porque sentíamos uma certa necessidade das pessoas também aproveitarem este tempo para refletir um bocadinho sobre isso. E agora, também creio, um bocadinho como o Nuno, que as coisas se irão alterar. No nosso caso, eu acho que a maior parte das empresas, de facto, tem aqui o ensejo e um bocadinho o desidrato de aproveitar este boost para fazer uma grande transformação digital. Nós fizemos agora há pouco tempo aquilo que chamamos o relançamento da Academia Montepio, precisamente para dar aqui um enfoque especial. Temos 3 escolas, uma escola de banco e negócio, uma escola de liderança, uma escola regulamentar, e estamos já a lançar programas, aliás, já lançámos no início deste ano para todas as funções comerciais, para todas as primeiras e segundas linhas e, no fundo, para lhes dar um bocadinho o tal reskilling e upskilling que é tão necessário para tentarem também encontrar formas mais ágeis de trabalhar, lideranças mais colaborativas, se calhar até colaboração com vínculos que não passam necessariamente por um vínculo contratual com o banco, mais freelancers, mais pessoas que estão no mercado, porque a verdade é que o mercado libertou muitas pessoas muito qualificadas, e mais esta ótica de o que interessa é realmente o nosso contributo naquilo que é um trabalho coletivo e de inteligência coletiva, e numa equipa eu posso ser líder e noutra equipa ser liderado, não é? Porque depende muito daquilo que são os tais squads ou as task forces em que estamos a trabalhar. Isso eu acho que são formas que vai ser mais fácil argumentar, explicar, fazerem sentido depois de uma situação destas, não é? Porque as pessoas percebem que realmente precisam de encontrar aqui formas mais flexíveis, mais ágeis, mais adaptáveis e, portanto, eu diria que o nosso enfoque para este ano vai ser esse e vai ser também aproveitar para trazer também medidas de flexibilidade até aos bancos, não é? Portanto, a todas as organizações, mas também a estas, nós fazemos amanhã 177 anos, portanto, também a estas organizações centenárias e permitir que, se calhar, o façamos com mais arroz, não é? Se calhar, há um ano atrás eu teria
tido o atrevimento de propor 1 ou 2 medidas e agora se calhar vou propor 10 e se calhar até é mais fácil todos percebermos que fazem sentido. Isso obviamente para mim enquanto banco vai ajudar muito no meu employer branding, vai ajudar muito na atração também das novas gerações, dos millennials, da geração Z, e portanto eu acho que nós profissionais desta área também queremos aproveitar este contexto, não é? O homem nas suas circunstâncias para alavancar e tentar trabalhar temas que reputamos como muito importantes e sentimos que temos agora maior aderência para o fazer. Nuno, além da comunicação interna, a comunicação externa também tem sido aqui determinante neste processo. No caso da FNAC, a aposta no digital é inquestionável para manter a visibilidade e a influência, é para manter, certamente. Claro, vamos manter a aposta no canal online. De resto, Portugal era dos países com menos peso no canal online da Europa, curiosamente. Eu esperava, depois desta pandemia, um salto relativamente grande, mas continuo a pensar que as lojas físicas vão ter um papel determinante no retalho. E o que nós estamos a ver, principalmente, é uma alteração de comportamento de consumo, mas o cliente navega entre canais, se quisermos. Portanto, o cliente online 40% das vezes vai levantar o seu produto nas lojas, que é muito curioso. E a FNAC tem essa sorte de ser um local atrativo para visita. Portanto, muitas vezes o cliente vai passear para a FNAC, quantas vezes os clientes combinam no centro comercial à porta da FNAC. Portanto, tem essa atratividade que nós queremos manter. Agora, obviamente, estamos a repensar os espaços, estamos a repensar a forma como expomos os produtos, porque eu acho que o retalho vai passar muito por ser um local de exposição de produto, de contacto com o produto. O cliente, na sua grande maioria das vezes, e com essa exposição online, já vem muito bem informado sobre o produto. E, portanto, quando chega à loja é precisamente para ver as características físicas do produto, porque todas as características técnicas já têm esse conhecimento. E, portanto, o que tem que existir é uma complementaridade de canais. Eu dou um exemplo. Obviamente, nós na FNAC temos um número significativo de clientes que têm dificuldades com o canal online, não é? Portanto, principalmente pessoas de maior idade. E então nós criámos durante este período um call center vendedor, que é uma ideia um bocadinho retrógrada, podemos dizer isto, mas que vimos essa necessidade em clientes já de alguma idade que tinham dificuldade em pôr um cartão Visa no website. Muitas vezes até a forma de pagamento é uma barreira para a utilização do online. E tem-se revelado um sucesso. Portanto, o que eu acho é que nós temos que abrir novas formas de contacto com o cliente e depois fechar os ciclos. Portanto, ter a capacidade de dar a flexibilidade ao cliente de, em qualquer ponto de contacto connosco, poder optar por escolher o produto, por encomendar o produto, por pagar o produto e por levantar o produto. Ou inclusive, ter o produto entregue em sua casa. Outro exemplo, e com este termino, outro exemplo muito interessante, lançámos recentemente com a Uber Eats a possibilidade dos clientes encomendarem um livro e em 30 minutos terem o livro em sua casa. E pronto, isto são ideias de negócio que surgiram com a pandemia. Obviamente focado no canal online, mas eu acho que existem uma série de outras oportunidades que devem ser exploradas pelas organizações para manter este contacto mais próximo com o cliente. E presencial. Sandra, ao fim de um ano de pandemia, que oportunidades futuras vê aqui no caso do Montepio? Eu acho que passa muito por isto, não é? Efetivamente, nós encontrarmos novos modelos de trabalho, novos modelos de negócio também. A banca também está num processo de grande transformação e de, no fundo, encontrar estes espaços um bocadinho híbridos, não é? De facto, manter o presencial, e vocês acreditem que nesta fase nós continuamos a ter filas à porta, porque efetivamente não podemos também ter tantas pessoas dentro dos balcões, portanto as pessoas continuam a procurar a presença física e às vezes não são só pessoas de mais idade, são pessoas de vários géneros. Ao mesmo tempo também vemos que temos que incrementar as formas digitais e se calhar
encontrar formas um bocadinho mais disruptivas de ir ao encontro dos vários segmentos. E eu aqui acho que nós o que temos a fazer é um bocadinho o que o marketing já fez há alguns anos, que falava tanto no Customer Centricity, nós aqui também, mas para o colaborador, que é encontrar segmentos que nos permitam ter um approach, uma abordagem mais customizada, obviamente que seja economicamente comportável e do ponto de vista operacional execuível, mas que de facto tenha na percepção do colaborador um encontro com aquilo que para ele lhe faz mais sentido e é mais cómodo, não é? E se nós tivermos esta perspectiva, não tanto do lado da operação, mas mais do lado do cliente, eu acho que este é um grande desafio e uma grande oportunidade ao mesmo tempo para refletirmos de forma muito honesta intelectualmente sobre o que é que nós podemos de facto trazer em termos de oferta para o nosso cliente, seja o cliente externo, seja o cliente interno. É uma enorme oportunidade, não é? As crises dão sempre muito estas oportunidades de nós tentarmos alavancar e ir um bocadinho mais além. E eu acho que quase todas as organizações estão nesse processo, que é um processo também muito interessante, não é? Do ponto de vista conceptual é muito, muito desafiante. Nuno, de que forma é que a Randstad encara a liderança pós-pandemia? Há mudanças que vieram de facto para ficar? Nós já mencionámos algumas. Nós estamos numa altura muito curiosa de mercado e até de momento das empresas, porque nós não tivemos um ano muito bom, claramente, do ponto de vista de vendas do ano passado. Portanto, o outplacement não correu mal, o recrutamento de quadros médios não foi exatamente brilhante, especialmente no primeiro semestre do ano. Mas o arranque que temos feito agora no início do ano tem sido francamente interessante. E eu refiro isto porque é muito, obviamente, espelho daquilo que está a acontecer no mercado. E o que nós estamos a ver é que as empresas estão a recrutar e estão a recrutar bastante, mas não estão a criar emprego. Ou seja, há aquilo um bocadinho portanto, a criação líquida, se quisermos, é negativa. Portanto, continuamos a fazer vários processos de despedimento, de emagrecimento, enquanto estamos à procura de determinados skills que não tínhamos nas organizações. Nós estamos a passar agora a começar a ver equipas biónicas, não é? Ou seja, equipas apoiadas por tecnologia, coisa que muitas vezes não tínhamos no passado. Enfim, algumas empresas, alguns setores muito de nicho, obviamente já o tinham, mas não tinham. Mas hoje é claramente uma realidade. E, portanto, eu acho que nós vamos entrar agora numa fase de mercado em que as lideranças vão ser claramente testadas, porque, por um lado, temos a distribuição de emprego, temos negócios muitíssimo ameaçados, temos outros que estão em crescimento muito significativo e vamos continuar, e luta pelo talento, inclusive vai aumentar. O que nós vemos em todas as crises é que, tipicamente, a pool de pessoas disponíveis no mercado de desempregados aumenta, a pool de candidatos diminui. Candidato, entenda-se, portanto, aquela pessoa que tem os skills e a motivação para fazer uma determinada função. Portanto, eu posso ser muito bom profissional numa determinada área, mas se não quiser mudar, não sou candidato. Portanto, estou completamente congelado, inflexível, não mudo. E, portanto, é difícil recrutar. E, portanto, as lideranças vão ter que conseguir gerir esta incerteza económica, vão ter que gerir populações dentro das suas empresas em estados completamente diferentes. Por um lado, diminuir, por outro lado, reforçar. E sem saber muito bem o que é que vai acontecer. E, portanto, eu acho que esta agilidade, a flexibilidade, a proximidade, a inovação e a transparência são fatores absolutamente chaves. E os líderes estarão preparados para essa realidade híbrida que vamos ter? Alguns. Não todos. Muito havia a dizer sobre a liderança, principalmente nestes tempos de incerteza. No próximo mês voltamos ao debate para analisar outros temas que marcam o mercado de trabalho. Agradeço a Nuno Troni, diretor de recrutamento especializado da Randstad Portugal, Sandra Brito Pereira, diretora de recursos humanos do Banco Montepio, e Nuno Luz, diretor-geral da FNAC Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.